Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da matéria e o Sérgio vai começar com as questões 29, 30, 31 e 32 e depois eu dou continuidade com as questões 34, não, 33, 33A, 34 e 34A. E o nosso irmão querido Sérgio já está a postos. Vamos lá, meu irmão? Vamos sim, Paulo. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui para esse estudo dos sábados, que já tanta falta nos faz, né? Nós vamos para a parte 3, que é a propriedades da matéria. E a primeira pergunta, a pergunta 29, ela diz o seguinte: os espíritos vão responder a seguinte pergunta feita por Kardec. Na minha versão do Livro dos Espíritos, eu sei que há uma outra tradução para essa primeira pergunta. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Eu acho que existem versões em que é o peso. A de vocês é ponderabilidade também? É. Tá. Então, a pergunta é essa: a ponderabilidade é atributo essencial da matéria? E a resposta dos espíritos é a seguinte: da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderada. Então, essa questão ela é importantíssima porque ela vai nos esclarecer aspectos fundamentais. A ponderabilidade é uma qualidade, é uma expressão usada na física, porque ela refere-se a tudo aquilo que pode ser pesado, que tenha peso. E para a física, matéria é qualquer coisa que possua massa, que ocupe espaço, que esteja sujeita à inércia e, portanto, à lei da gravidade. Então, os espíritos aqui dizem uma coisa extraordinária para nós, já esclarecendo de saída. O fluido cósmico universal é matéria. É a matéria essencial, é a matéria fundamental, é a matéria primária, é da onde se originam as modificações das outras nuances de matéria. Quando eu era criança lá em Barbacena, e eu estudava com a minha mãe, eu gostava de estudar com a minha mãe, era ela que ensinava, porque a gente sabe que tapa de mãe dói menos do que de pai, né? Então, eu preferia estudar lá com a minha mãe. E, antigamente, a psicologia, ela usava também como um dos seus atributos a mão, né? O chinelo, essa coisa toda. Então, uma vez a minha mãe tinha uma questão, né, da escola pública mesmo, que era fantástica naquela época, e a pergunta era o seguinte: qual era o reino em que se enquadrava a água? Eu fui me lembrar disso ao ler essa questão 29. E eu não sabia responder. A água é o quê? E aí a minha mãe disse para mim: escuta, quais são os reinos, naquela época, que era dividido basicamente? Eu disse: é o reino animal, vegetal e mineral. E aí ela me perguntou: você acha que a água é bicho? Eu falei: não. Você acha que a água é planta? Eu falei: não. Então, o que ela só pode ser se só tem esses três reinos? E eu disse: mineral. O fluido cósmico universal é Deus? Não. É uma manifestação de Deus. O fluido cósmico universal é espírito? Não.
O fluido cósmico universal é o que, então? Matéria. E está lá escrito. A matéria, etéreo e sutil, que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então, ela é a matéria fundamental e básica para tudo. E ela, para nós, ela não tem esse atributo da ponderabilidade, porque ela não pode ser pesada. Então, nós poderíamos fazer uma graduação da matéria no nosso estágio aqui, na nossa maneira facilitadora de entender, nós poderíamos dividir a matéria em 3 estágios. A matéria ponderável, que é esta matéria do mundo físico, que preenche o nosso mundo dos encarnados e que dá origem aos corpos físicos. A gente poderia, fazendo um ajuste para facilitação de entendimento, chamar de matéria imponderável aquela matéria do mundo sutil, que nós popularmente chamamos de mundo espiritual, mas que é um mundo também material, só que mais sutil do que o nosso, numa vibração mais elevada. E este mundo não nos é dado a perceber. Então, se eu usar os atributos e os pensamentos da física para o nosso mundo, aquela física que permite que o sujeito vá, que é a física newtoniana, que permite que o sujeito vá até a Lua, nós, então, teríamos essa matéria do mundo sutil em relação a nós, ela sendo imponderável, porque eu não consigo pesá-la. Eu não consigo pesá-la. E aí vem um aspecto interessante. Eu consigo, por diferença, pesar, né, o ectoplasma, através da diferença de peso das pessoas, antes e depois da doação. Então, ele é ponderável. Interessante, né? Ele se desfaz na luz, mas ele é ponderável. E eu posso chamar de matéria fundamental, elementar, primitiva, encontrada em todo o universo, porque dela emana-se toda a matéria, em todas as suas variações, o fluido cósmico universal, extremamente sutil, e cujas suas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade de corpos da natureza. É nesse elemento primordial para a vida que nós vamos viver e vamos vibrar, e onde estão todas as coisas. A manipulação desse fluido cósmico universal, fluido elementar primitivo, pelos espíritos, através dos pensamentos e sentimentos, é que darão origem aos fluidos espirituais. E aí eu quero fazer uma colocação aqui interessante, que me acompanhou também durante um bom tempo, pensando sobre isso. Se no plano espiritual, assim chamado, nós trabalhamos com o pensamento, se no plano espiritual, assim chamado, nós trabalhamos com o pensamento, por que determinados espíritos, por que há construção através do pensamento dos espíritos, ela tem a ver com a sua evolução, né, no campo, vou chamar também popularmente, espiritual. Por que se eu posso usar o pensamento para manipular, por que todo mundo não tem a mesma capacitação? Por exemplo, me lembro de um episódio acontecido e relatado no livro Diálogo de um Doutrinador. Luiz Gonzaga Pinheiro tem uma entidade que vem, se apresenta no grupo dele e faz uma prece belíssima, e ao final da prece, né, ele diz que o grupo tem trabalhado muito e se houver alguém cansado no grupo e tal, que ele pode descansar, que isso não tem problema nenhum, pode deixar de vir uma vez ou outra.
E o Luiz Gonzaga levanta a orelha. Como é que vem falar sobre descansar, parar e tal? E ele pede a uma médium para olhar. E ela observa esse sujeito lendo o papel e também vendo a sua conformação, ela percebe que era um espírito que estava ali para prejudicar. Uma outra ocasião, um outro espírito se apresenta como uma menina, que era uma entidade que fazia parte dos protetores do grupo, e quando o médium vidente vai olhar, ele percebe que as flores que a menina tem nas mãos, as flores estão murchas. Sabe por quê? E é fácil da gente perceber, é o seguinte, eu, Paulo César, Charles, Ferreira, Simone, Deise, Marisa, todos nós temos as duas mãos, graças a Deus. Todos nós enxergamos. Todos nós temos cognição. Mas a gente não pinta um quadro igual a Picasso. Mas nós temos todos os atributos. Por que a gente não faz? Então, esta capacitação de utilizar-se do fluido cósmico universal e de manipular todas as coisas no plano espiritual, ela depende disso. No nosso caso, a gente chama de dom, né? De um dote, de uma capacitação para uma determinada coisa. E lá, essa manipulação é feita através da minha capacitação de elevação mental. Entenderam? Que a gente pode ficar perguntando, mas por que então que esse espírito não fez uma flor aos olhos, é claro, do vidente, uma flor perfeita que não murchasse? Por que então que a gente não faz um quadro igual ao do Picasso, vende e paga as nossas dívidas? Nós temos tudo. Né? Só ir ali comprar uma tela, e pincel e tinta, mas não é isso. É o dom, é a capacidade nossa nesta vida. Deles, espíritos, que somos nós, daqui a pouco, a nossa capacidade lá no plano espiritual. Percebem isso? Questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Respondem os espíritos. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, voltamos lá a essa questão. A matéria tem uma origem, o fluido cósmico universal. E aqui ele reforça, de um só elemento primitivo. Esses corpos que nós consideramos, eles são transformações da matéria primitiva. São modificações, é o trabalho do espírito sobre o básico, que é o fluido cósmico universal. Alguma dúvida até aí? Não? Então, eu vou contar aqui uma outra coisa. Hoje eu estou mineiro, contando causos. Lembram-se do primeiro milagre do Senhor Jesus? Foi nas bodas. Lembram-se disso? Ele transforma água em vinho. Perfeito? Então, olha só. Vocês sabem que os alquimistas procuravam transformar qualquer coisa em ouro, né? Numa linha direta. Eles tinham uma outra ideia extraordinária relativa à espiritualidade, tudo, cuja o simbolismo é a transformação do chumbo em ouro. Eu quero pegar esse lado, do chumbo em ouro. Né? Quando a gente, por exemplo, está num estado depressivo e tal, a gente pensa, né, na análise, o sujeito está ali no nigredo, no escuro, na escuridão do chumbo, e ele quer sair dali o melhor sujeito possível indo para o ouro. Se eu pegar a tabela periódica lá de química, que todo mundo já estudou e esqueceu,
graças a Deus, né? Só o Paulo, que é químico, não, senão a gente teria um espaço da memória aí que não está servindo para muita coisa no dia a dia, né? Então, aquela tabela periódica, se eu pegar, o ouro é de número 79. Sabe por quê? Porque ele tem 79 prótons no núcleo e tem 79 elétrons nas camadas externas, nas diversas órbitas. 79 e 79. E o chumbo? O chumbo tem 82 prótons e 82 elétrons. Sabe qual é a diferença do ouro para o chumbo? 3 elétrons e 3 prótons. Então, o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele modificou a constituição da água para o vinho. Olha que coisa extraordinária que ele fez. Ele sabe fazer isso. Mexer com o fluido cósmico universal, fazendo uma modificação. Ele consegue fazer isso. O carvão pressionado não vai chegar ao diamante, 1000 anos, mas vai. Então, veja só, se nós formos olhar no mundo micro da física quântica, por exemplo, no mundo dos elétrons, dos prótons, tudo é explicado. O Paulo César Frutuoso, uma vez, ele contou lá na Ramatiz, ele disse assim, o Senhor Jesus, ele jogou saliva no chão, mexeu na terra e passou no olho do cego, e o cego voltou a enxergar. Que tipo de ectoplasma, que tipo de material, que tipo de coisas ele manuseou ali, ele sendo médico dos médicos, para poder fazer um trabalho? Não é extraordinário? As coisas vão se encaixando, elas têm todo o sentido. Essa modificação, esse trabalho com esse básico. Por isso que Einstein dizia, cada vez que eu vejo é uma expressão, né, da matemática, cada vez que eu vejo a elegância das soluções, eu mais tenho certeza de que existe uma inteligência suprema. Porque são coisas extraordinárias. Então, tudo tem resposta no seu tempo certo e de acordo com o nosso conhecimento. A pergunta 31, para ir rápido, de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Olha, isso é 1857. Ele já está falando de moléculas elementares. Ele já está falando que tudo se origina do mesmo. Ele já está falando de coisas avançadas da química. São modificações, então isso vai ao encontro daquela inicial. É a modificação do fluido cósmico universal, sendo ele o fluido primário, básico, essa modificação que vai fazendo e dando as determinadas graduações da matéria, tal qual nós conhecemos. E, por último, de acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva, ou seja, essa variação, cor, odor e tudo mais, não é a modificação de uma mesma substância primitiva? A resposta é sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Então, vamos ver aqui essa resposta. Então, e essa pergunta? Ele pergunta o seguinte, se sabor, odor, cor, qualidade, ser venenoso ou ser medicinal, não seria modificação de uma única e mesma substância? Kardec já entendeu que tem uma única e mesma substância. Ele só quer confirmar que essas qualidades são motivadas por mexer-se, por movimentar-se essa única e mesma substância. E a resposta é sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Tem alguém aqui que é reagente à lactose?
Isso não é, por exemplo, uma disposição dos órgãos destinados a receber a questão do leite e de todos os seus derivados? Aqui ele falando. E aí vem uma nota. Em princípio, é demonstrado pelo fato de que nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha que uma coisa é agradável ao gosto, o outro acha má. Uns veem azul, que os outros veem vermelho, o que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. E aí eu digo para vocês o seguinte, vamos chegar lá no tratamento 8B da Ramatiz. Quem não conhece, é um tratamento feito com a interferência de amigos espirituais da área médica, na Ramatiz, para pessoas que têm questões um pouco mais aprofundadas nos seus corpos físicos, notadamente. E há um aspecto lá do 8B, depois Paulo, Simone, Charles, Deise, Marisa podem, Norma, explicarem até um pouco melhor se houver alguém que não conheça esse tratamento lá da Ramatiz. Mas é um tratamento voltado para ações no perispírito, no duplo etérico, de forma tal a que isso venha se refletir no corpo físico. Agora, cada um que vai a esse tratamento, ele leva uma garrafa d'água, neutra. E o que o mundo espiritual faz com essa água? Ele lança fluidos. Fluidos adequados para quem? Cada uma daquelas pessoas. Cada uma daquelas pessoas reagirá em relação àquele fluido que lhe foi passado pelo plano espiritual para a sua melhora. Então, veja só existem modificações pela disposição dos órgãos destinados a recebê-la. Cada um receberá daquela água neutra, modificada, aquilo que lhe convém. Então, cada órgão vai reagir da maneira que é necessária. É um remédio para cada um. São os fluidos adequados, trabalhados e movimentados pelo plano espiritual para ajudar qualquer pessoa, cada pessoa na sua dificuldade. Não é uma uniformidade. Por quê? Depende de cada órgão que irá recebê-lo. Ficou alguma dúvida? Tudo certinho? Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. Até já. Namastê. Namastê. Bom, nosso irmão Sérgio veio caminhando pelas modificações do fluido cósmico universal e veio nos mostrando as particularizações que ele vai assumindo, mas todas essas particularizações ainda no campo mais sutil, em que não há ponderabilidade, em que ainda não se consegue perceber as qualificações físico-químicas mais densas, que o plano espiritual começa a falar sobre elas na questão 33. A mesma matéria universal elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A resposta é sim. E isso é que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Deus é onipresente. Para tudo estar em tudo, nós estamos emprestando uma qualidade de onipresença também à matéria. Um atributo de Deus. Por isso
é que a espiritualidade nos mostra que nós temos Deus em nós. É o Deus imanente, que se conjuga e que se liga ao Deus transcendente, Pai e Criador. E como uma imagem fala mais do que 1000 palavras, porque a espiritualidade aqui na resposta começa a mostrar o quê? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que está no livro de muitos de vocês, mas que traduzindo é o nitrogênio, o carbono e todos os corpos que vemos como simples são modificações de uma substância primitiva. E aqui nós vemos que o fluido cósmico universal ganha ponderabilidade. Quando ele se transforma no primeiro elemento, o hidrogênio, que possui um elétron. Lembram aqui? O núcleo e um elétron circulando em torno dele. Quando ele se transforma no oxigênio, que gasoso e essencial à vida, se liga em dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de gás oxigênio, que o mundo inteiro está tão atrás desse gás tão fundamental à vida. Ganha ponderabilidade com o azoto ou nitrogênio, que pode formar 3 ligações e se unir a outro nitrogênio, ou como aqui na amônia, olha só que bonitinho, parece até o bonequinho da Viva. Paulo, você fechou o microfone. Obrigado, Tamar. Então, aqui o nitrogênio se ligando aqui à forma de molécula espacial, e aqui a fórmula plana. 3 ligações de nitrogênio com o próprio elemento nitrogênio. Quando ele se liga a outro elemento, que é o hidrogênio, ele forma o quê? O NH3, que é a amônia. Mantendo as mesmas 3 ligações. Aqui nós temos um gás, nitrogênio se ligando com nitrogênio, e amônia, líquida. É quando a gente volta aqui na questão anterior e começa a ver odor, cor, estado físico. E a gente vê que a fórmula, como se ligam os elementos primários da matéria, e aqui são os elementos básicos. Vamos para a próxima, Itamar? E esses elementos básicos estão na constituição de todos os seres vivos. Estão na constituição de todos os minerais. Estão na constituição de todas as plantas. E estão na constituição do nosso aluno, lá de Barbacena, da água, que também é do reino mineral. E aqui a gente vê o mesmo plástico. Com alguma modificação, ele fica transparente. E com outra, ele fica negro. O vidro, que é uma outra ligação, opaco e transparente.
na impossibilidade em que nos encontramos atualmente de remontar, a não ser pelo pensamento, falam os espíritos, a essa matéria primária, estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Existe mais a revelar. Mas essa revelação precisa de uma nova ordem que começa a acontecer. Os físicos e os químicos, vamos passar para o próximo, então? Começam a ultrapassar o limite dos átomos. E vamos olhar aqui como é que a molécula do carbono, o elemento carbono, que é a matéria-prima da vida, como ele estabelece ligações. E a partir desse momento em que ele estabelece muitas possibilidades de ligações, ele tem a capacidade de formar os corpos físicos mais complexos. Aqui, se a gente for observar a molécula da clorofila vegetal e comparar com a hemoglobina humana, a única diferença está aqui no meio. A hemoglobina tem um átomozinho de ferro e a clorofila tem um átomo de magnésio. Se eu substituir um pelo outro, eu tenho clorofila. E foi isso que Jesus fez com a água e o vinho. Ele habilmente tirou um elemento, colocou outro, com a sua força mental, comandando a matéria, e transformou água em vinho. Uma coisa muito simples para os amigos espirituais, os técnicos do plano espiritual, e como eles conhecem os segredos íntimos da matéria, do ectoplasma e do fluido cósmico universal. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo tranquilo? Podemos seguir? E na questão 33A, Kardec volta a perguntar: essa teoria não parece dar razão à opinião desses que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades nada mais são que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: essa teoria é exata, faltando apenas acrescentar vamos sublinhar essa parte, de acordo com a disposição das moléculas. Que disposição é essa? Como se vê, por exemplo, em um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Vamos lá, Itamar, para a próxima? E que disposição é essa das moléculas? Vamos começar pelo exemplo mais simples, a água, que vira gelo. Olha como as moléculas estão dispostas. Olha no líquido, como é diferente.
e olhem finalmente no gás. Paulo, de novo o seu microfone está fechado. Voltei. E aqui a gente vê a molécula de quem? Da água. 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. E prestem atenção para esse ângulo de ligação aqui, ó. Forma um ângulo aqui. Se eu mexer nesse ângulo, eu transformo a água em ozônio. Se eu colocar outros oxigênios e outros hidrogênios, eu transformo em água oxigenada. E essa é a disposição das moléculas, como se vê, de que fala os guias espirituais. Olha aqui em cima, a gente tem aquela molécula da hemoglobina. Quando ela se liga com o átomo de oxigênio, ela vira outra substância, por apenas um átomo diferente. Vamos lá, Itamar, na próxima? E a coisa ela vai se tornando cada vez mais complexa. Porque existem elementos dentro da química orgânica, que é a química do corpo, da matéria corporal, dos animais, do ser humano, do reino vegetal. É a química do carbono. Olha aqui, 2 compostos aqui, com ângulos diferentes. E que, logicamente, vão gerar o quê? Características físico-químicas totalmente diferentes. A espiritualidade aqui diz que nós não podemos ver, é claro. Isso só pode ser visto no microscópio eletrônico, no laboratório. E aqui a gente vê na substância propeno 3 átomos de carbono, certo? Mas numa ligação linear. Mas esses mesmos 3 átomos de carbonos podem se ligar formando um composto cíclico, que aí já passa a ser o ciclopropano, com 3 átomos de carbono, com o mesmo número de hidrogênios, mas completamente diferentes. E aí Kardec continua perguntando. E ele não tinha microscópio eletrônico. Ele tinha a espiritualidade a lhe inspirar a fazer perguntas. E ele pergunta: as moléculas possuem uma fórmula determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma. E cada uma tem a sua. Mas não é visível. Só seria visível quando o microscópio eletrônico fosse inventado. E foi. E são esses olhos que nos trazem essas informações. São esses olhos que ampliam a nossa visão para o mundo dos infinitamente pequenos. Assim como o telescópio Hubble amplifica a nossa visão para as estrelas
longínquas na galáxia ou no universo, que até então o ser humano não tinha nenhuma informação. E para finalizar, questão 34A. Esta forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas. Quais são essas moléculas? Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Mas variável para as moléculas secundárias, aquelas formadas das combinações desses elementos primários. E as ligações da matéria começam a nos explicar o que acontece no fluido cósmico universal. Particularizações como estas, que transformam o fluido cósmico universal em calor, eletricidade, magnetismo, energia espiritual, e por aí vai. Que são apenas combinações das primeiras. O que chamamos de molécula está, todavia, muito longe da molécula elementar. E vamos, para visualizar bem, a nossa última tela. Que a coisa vai ficando complexa. Isso aqui eu só botei para vocês verem. Isomeria ótica. São substâncias que têm os mesmos elementos, carbonos, hidrogênios, nitrogênios, mas no espaço eles adquirem ângulos de ligações diferentes. Vocês já ouviram falar do famoso côncavo e convexo? Então, um elemento espelha o outro. É como se ele estivesse se vendo no espelho. São os isômeros cis-trans. São os isômeros que deram o nome de cadeira e bote. Porque a fórmula espacial deles lembra uma cadeirinha, uma espreguiçadeira. E o outro lembra um bote. Então, para vocês verem a complexibilidade da matéria. E como é difícil essa matéria se combinar e possibilitar a formação de um corpo físico. Como é divino e como é grandiosa a oportunidade de encarnar. E por isso, o suicídio é tão condenado pela espiritualidade. Porque é muito difícil para a espiritualidade unir, planejar toda uma genética, toda uma família. Por pior que a gente ache, as nossas famílias, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, Emmanuel nos fala que nós estamos invariavelmente na melhor oportunidade, em companhia das melhores pessoas para o nosso processo de evolução. E que nós perdoemos aqueles que apenas servem de instrumentos para a nossa melhoria espiritual.